Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Imagenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manuel. Antes da gente começar a nossa entrevista, peço para que vocês verifiquem a sua inscrição no canal. Se não é um inscrito ou inscrita, se inscreve. Se já se inscreveu, ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. Deixa o like adiantado, porque o vídeo vai ser bem bacana. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, que também é muito importante. Nosso convidado, ele é referência quando se fala em técnica vocal, é um professor de canto muito requisitado, ele é um produtor de vocal em estúdio, ele faz muito desse trabalho, já passou por inúmeras bandas, já tá o que é umas 2 décadas aí na estrada, e tá, podemos dizer que no auge dele, porque ele acabou de receber o prêmio de melhor disco do ano pela Rode Crew. Tô falando do Leandro Cassoilo, grande vocalista. Leandro, obrigado por aceitar o convite, o prazer ter você aqui, meu amigo. Opa, Manuel, eu que agradeço, eu quero agradecer aí também todo o apoio que vocês vêm dando para o Caravelos, né, para o Viper também, que foi uma das únicas plataformas aí que falaram sobre Under the Sun, tá? Pô, eu quero agradecer demais aí por todo o apoio, e aí agora tá vindo a conta boa agora pra gente, né? É isso aí, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar falando... Quero começar falando justamente sobre o Viper, porque o Viper, ele lançou o primeiro single, a Under the Sun, lançou o Freedom of Speech, e o Timeless era para ter sido lançado no meio do ano passado, né? Então, o que aconteceu para ele não ser lançado e em que pé que está esse disco? Ótima pergunta, vamos lá. Bem, o Timeless, a gente lançou a Timeless, né, lá para outubro, eu não lembro qual que foi a data certa, que foi o último single, né? O que segurou um pouco foi o nosso produtor, né, também, porque ele tá com uma visão bem ampla do disco, né, e tem outra coisa, o disco, como ele abrange vários estilos, né, o Pete canta 3 músicas, né, a Natasha canta uma, né, e o resto sou eu que canto, né, então é um disco, cara, que pega toda a carreira, assim, do Viper, assim, em estilo. E eu acho que é um disco muito completo, assim, para quem gosta do Viper. Então ele tá dando aquela pincelada final, como a gente não fez uma pré-produção, então a gente está fazendo a produção final junto com uma pré-produção. Então ele mexe... Às vezes ele mexe em tom de música, então tem que regravar uma coisinha aqui, outra ali... Então, por isso que deu uma leve atrasada. Outra coisa, a gente recebeu uma proposta muito boa do Japão e da Europa. Então, a gente está esperando tudo isso para juntar, para lançar tudo junto. Japão e Europa e Brasil. Brasil, quem vai lançar é o Wiki Metal, né? Entendi. Mas, então não tem previsão ainda de lançamento nesse momento? Tem. Com certeza, estourando aí no começo do segundo semestre desse ano, tá? Estourando, pode ser que pinte em maio, junho, ainda não temos a data porque a gente está bem no final da mixagem, e a mix a gente está fazendo junto com a master, então a gente não está fazendo de uma maneira tradicional, né? Ele está fazendo música por música, o disco já está gravado há muito tempo, mas como eu te falei, a gente está fazendo algumas alterações pontuais no disco. Entendi. E falando nele, como é que foi a composição do disco e qual foi a sua contribuição para esse disco? Cara, foi muito legal. A minha contribuição tem uma música que chama Light in the Dark, é toda minha, letra, né, arranjo, as linhas de voz, né, até riff também, tema. Então, tem uma música inteira minha, o Felipe me ajudou a dar aquela cara do Viper, a gente fez uma pré-produção, acho que foi uma das únicas que a gente conseguiu fazer uma pré-produção para já depois começar a produção, e tanto que ela foi uma das primeiras a ficarem prontas. Ela se chama Light in the Dark, e tá muito legal, tá bem no estilo do Viper ali, entre o Theater e o Soldiers, assim, eu fiz bem inspirado nesses discos que é de cabeceira para mim, junto com o Evolution, né, e o Coma Rage.
É isso aí. E falando em Theater e Soldiers of Sunrise, não dá para negar que, cara, você tá substituindo só o André Matos na banda, né? Só isso. Você sente algum peso, alguma pressão? Ele e o Pete também, que fez um trabalho, maravilhoso. Vou falar do Ricardo também, né, cara? Ricardo Botti. Três cantores excelentes. E você legal. Sente alguma pressão, alguma responsabilidade em entregar algo tão bom ou acima disso? Cara, hoje não, sabe? Porque vai fazer 5 anos de Viper, né? Então já gravei com a banda o single To Live Again Redux, né? Foi muito bem aceito. Principalmente Under the Sun, que deu um retorno muito positivo para a banda, né? A gente virou meio que um clássico da banda. A gente toca sempre nos shows e ela é uma das mais ovacionadas. Então, dá para ver que o meu trabalho está sendo muito bem aceito. Ao mesmo tempo, eu tento colocar minha marca, né, na banda. É o meu estilo de cantar. Lógico, a gente tem sempre uma influência do André, do Pete, né, em alguns colocações de canto, mas só que não tem como, porque eu já tenho uma assinatura vocal, né? Então não tem como copiar o André, porque primeiro ele não é copiável de jeito nenhum. Ele é uma voz única, né? O Pete também, o Ricardo também. Então eu tentei colocar a minha marca na banda, né? Outra coisa, você tinha me perguntado sobre as composições, os arranjos de voz, backing vocal, tudo foi feito comigo e o nosso produtor, que é o Maurício Sersóssimo, né? Então, tudo que você tem lá de arranjo de voz, contracanto, abertura de voz, tudo fui eu que fiz, né? Tudo foi gravado por mim, todos os backs, até das músicas do Pete também. Então, isso que é muito legal, eles estão dando um espaço muito grande para mim, né? Então, confiando no meu trabalho. E eu fico muito feliz, né, cara, que foi uma coisa que eu fui conquistando aos poucos, não foi, tipo, não ganhou, até para entrar no Viper foi um negócio meio engraçado, né? Então, cara, eu fui substituir o André num show, que foi o Viper Day de 2017, né? E era para ter feito só esse show e o André iria continuar. Mas só que o André resolveu fazer outras coisas, né? Continuar com a carreira solo, né? E o Viper, a história do Reunion, eles já tinham fechado aquele ciclo, né? Então eles resolveram cada um seguir o seu caminho, né? E eu acho que o André também ia morar na Suécia, coisa do tipo. Tanto que esse show que eu fiz na época foi para substituir ele, porque ele estava viajando para a Suécia para ver o filho. Então foi ao mesmo tempo foi uma, cara, tipo assim, 2 semanas, tire 22 músicas. Então eu falei, caramba, cara, será que eu vou conseguir? Nossa, que incrível. Eu sempre fui fã do Viper, né, cara? E para mim foi surreal, ainda olha o Felipe, o Guilherme, o Pete, o Kiko agora que tá na banda aí com a gente, fazendo um excelente trabalho. Então, cara, para mim às vezes é meio surreal, assim, tá olhando para esses caras, convivendo com eles, e eu via eles na TV. Então, você passa um filme na cabeça, todo show, toda coisa que a gente vai fazer, sabe? E aí eu lembro que, cara, nada para mim foi fácil. Nada caiu no meu colo. Então, sempre eu fui, cara, trabalhando, erro e acerto e conquistando aos poucos, né? Então, é um lugar que eu galguei, né? Para estar aqui. É isso aí. E só para traçar uma linha do tempo direitinho, quando exatamente que você foi anunciado como vocalista do Viper? Acho que foi em 2019, né? 2018, 2019? 2000, próprio assim, eu fiz o show Viper Day, foi em 2017, foi em maio de 2000, final de maio, bem perto do meu aniversário de 2017, eles me colocaram, tanto que
Eu fiz ainda a tarde de autógrafo do Evolution com eles, puta, nada a ver, eu nem gravei. Cara, fizeram questão, não, você tem que ir, Leandro. Pô, você agora é do Viper, a gente tem que mostrar você para o nosso público. Não, você tem que ir. Então, pô, eles fizeram questão, fui lá, tanto no do Evolution, Cama Rage também, eu fui na tarde de autógrafo, que foi na caramba, ali no Anhangabaú, esqueci o nome da loja. Putz, que vergonha, do Valcir. A Woodstock. Sim. Woodstock, então foi muito legal. E isso que é legal, o diferencial do Viper é esse. Acho que os caras te deixam como se fosse da família desde o começo, assim. Por isso que eu gosto muito do ambiente do Viper. É muito, muito legal, assim, estar com eles. E você sabe se o André chegou a opinar a respeito da sua entrada no Viper, se ele aprovou, se ele deu aval, se a galera conversou com ele, não? Cara, eu acho que eles devem ter conversado, mas eles nunca me falaram nada não sei, deve ter acontecido algum tipo de reunião, mas como na época eu nem estava na banda, eu nunca perguntei, cara. Boa pergunta, eu vou perguntar para eles, cara. Para mim ter o aval do mestre, né? Já valida tudo que a gente está fazendo agora, né? É isso aí. Vamos falar agora sobre a Caravelos. Eu ia falar um pouco sobre o Intermundos, mas antes eu quero falar sobre essa novidade aí. O Intermundos acabou de ser eleito o melhor disco do ano pelos leitores da Road Crew. Como é que foi receber essa notícia, cara? Cara, foi Cara, eu nem sei te explicar, cara. É uma sensação incrível, assim, porque é uma coisa que eu sempre sonhei ter um disco em primeiro lugar, né, cara? Eu sempre fui mais um cara de time do que, cara, querer individualmente me destacar, né? E, lógico, é legal que todo mundo da banda teve uma votação expressiva. Eu fiquei em quinto lugar, o quinto melhor cantor de metal nacional do ano. Pô, caramba, tem tanta gente boa aqui no Brasil. O Brasil tá, cara, cada vez melhor nessa parte, né, cara? E eu me sinto privilegiado, porque o disco do Caravelos é um disco marcante, muito bem executado, as ideias, a história que o Glauber montou em cima do disco. Cara, é um disco que foi feito muito pensado e, ao mesmo tempo, a gente deixou a história tomar conta da gente na hora que estava gravando. Principalmente eu, que sou o cara que tem que transmitir a mensagem, né? Que tem que executar e, ao mesmo tempo, interpretar. Então, eu mesmo que meio carei isso com um desafio extremo, né? Porque eu tive que cantar em várias regiões diferentes, com uma intensidade diferente a cada hora, então para mim foi riquíssimo, né? E cantar essas músicas ao vivo é um desafio tremendo, né? E que é muito legal, cara. Eu vejo que eu evoluí como cantor gravando esse disco. É até bom você tocar nesse assunto, porque eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Quanto tempo você trabalhou na criação e na gravação daquelas linhas de vocal? Porque, além de ser um disco que acerta em praticamente tudo, os vocais, eu ia falar isso, não parecem ser dos mais fáceis da sua carreira. Pelo contrário, parecem ser os mais desafiadores. Com certeza, principalmente que eu acho que é o disco que eu consegui me expressar ao máximo, né, como cantor, principalmente na parte interpretativa, né, que é passar a mensagem, que é passar toda a tensão daquela história, né, todo o amor que tem entre os dois personagens principais, né, cara, e eu acho que foi um trabalho, assim, sensacional, assim, entre o que eu e o Glauber, a gente conseguiu colocar, imprimir no disco, assim. Eu falo do Glauber porque ele é o cara que teve a ideia da história, ele já tinha as ideias das melodias, eu fui colocando a minha cara em algumas coisas, demorou porque a gente fez tudo aos poucos, porque eu gravava uma música por dia,
começa a fazer os arranjos, então normalmente eu fechava para cada música, ele fechava o instrumental e me mandava, ó, Leandro, essa aqui é a pré, então fique à vontade para criar. Já tinha as ideias, algumas coisas de arranjo, e eu fui colocando também algumas coisas minhas também, né? Tem 2 músicas que tem parceria comigo, né? Que é a Memento Mori e a Panis, né? Foram as músicas que a gente fez a pré-produção no meu estúdio, né? Na época, isso foi o quê? Final de 2018, por aí. Então, cara, foi um trabalho de formiga mesmo, de formiguinha, cara. Eu imagino pro Glauber foi mais ainda, porque gravar os vocais do disco já foi um grande trabalho, mas para ter essa concepção mastermind por trás desse disco aí é coisa de louco, cara. Palmas para ele, cara. Palmas para vocês, que isso. Obrigado. E a banda, ela tem planos para o futuro de turnê? E em relação a algum novo lançamento, algum novo disco, vocês já conversam sobre isso, não? Sim, cara, a gente tá falando sobre isso hoje, depois da notícia, né? O Glauber já começou ele tá trabalhando as ideias, né? E o legal é que esse disco, eu acho que vai ter um lance mais participativo de todos, né? No disco anterior, no Intermundos, o Glauber, né, na frente, eu também ajudando nos arranjos e algumas melodias, né? E eu acho que nesse disco a gente vai ter mais espaço para conseguir trabalhar como uma unidade, né? Então, o Caravelos tem planos também para turnê. A gente já tem até uma proposta à América do Sul já, tá? Opa, que legal. Então, Argentina. Então, a gente está ainda organizando as ideias. Também a gente tem a ideia de fazer uma mini turnê no Nordeste junto com a Aquária, tá? Que a galera virou brother demais. E a gente conversou bastante sobre isso e estamos tentando organizar isso, né? É difícil, né? No Brasil tá cada vez mais difícil, principalmente para bandas emergentes, né? Mas vamos tentar fazer com que essa turnê aconteça. Pô, que massa, cara. É muito bom saber disso. E em termos de reproduzir essas músicas ao vivo, o quão redondinho você acha que a banda tá para tocar esse CD na íntegra? Porque não só o vocal é desafiador, né? Todos os instrumentos têm partes muito complexas. E vocês já tocaram no Metal Relics Festival, foi um baita show, mas como é que você acha que a banda tá trabalhando esses arranjos para eles soarem cada vez melhor ao vivo? Cara, a gente vai começar. A minha ideia, cara, que eu quero organizar para a gente tentar fazer isso é tocar o disco na íntegra, né? De ponta a ponta, com tudo, né? Boa. Então a gente vai precisar pelo menos de umas 2 semanas de ensaio. A gente viu o quão complexo é o disco, quanto que ele é complexo quando a gente foi ensaiar pro Metal Helix, né? E a gente ensaiou, a gente tocou o quê? 6, 7 músicas, né? Então, faltaram algumas ainda, né? Então, já foi um show difícil. A gente teve só 2 dias de ensaio, tá? Tipo, um dia a gente fez 5 horas, outro dia 3 horas de ensaio. E faltou, cara. Foi pouco, tá? Mas ainda bem a gente conseguiu entregar um bom show. Mas eu acho que para tocar o disco inteiro tem que ter pelo menos uma semana inteira de ensaio, assim, no mínimo umas 5, 6 horas, tocando direto, tá? Eu acho que vai dar, tem que dar liga, já deu liga, né? Mas foi a primeira vez que a gente tocou junto ao vivo numa sala, muito louco, né? A gente fez um baita disco, mas ter tocado junto, nunca. O bom é que a banda só tem macaco velho, né? Pô, o Emerson, o Daniel, que é um baita tecladista, o Rafa também, pô, o Glauber, fora que ele é um baita compositor, um guitarrista de mão cheia, então aí
fica fácil, né? É isso aí. Leandro, é o seguinte, vamos fazer uma digressão aí na sua carreira. Eu quero saber como é que você começou a cantar. Como é que foi o seu começo na música e como é que você começou a cantar? Cara, eu comecei totalmente por acaso, cara. Assim, eu sempre gostei muito de rock, de metal, e tinha os amigos da escola, né, que tinham banda. Então eu ia sempre ver o ensaio deles, até uma hora que eles falaram, pô, você não tá afim de cantar aí por enquanto, até a gente arrumar um cantor aí. Eu sempre gostei de cantar, né, quando eu era pequeno. Michael Jackson, com certeza, foi o cara que me fez cantar, de verdade, assim, desde Legal. pequeno. Os clipes impactaram demais, assim, e depois, lógico, próprio rock com o AC/DC, Bon Jovi, Guns N' Roses. Meu pai sempre gostou, né, de rock. A gente escuta isso desde pequeno, né? Então, cara, comecei ali do nada cantando Aces High. Foi uma beleza. Caraca. Ainda bem que não tem gravação aqui. Escolheu uma música fácil, né, mano? Pra começar. Que loucura. E, cara, eu comecei a gostar, comecei a ir nos ensaios, cantar lá, os caras, fica aí até a gente arrumar alguém. Putz, cara, eu comecei a curtir, eles gostaram também do resultado, só que eu precisaria, lógico, estudar. Então, depois de uns 3 meses ensaiando todo sábado com eles, no meu primeiro emprego, meu primeiro salário, eu investi na aula de canto, que foi o turning point para começar a cantar corretamente, né? Conhecer o meu aparelho fonador, conhecer a tessitura, saber dos meus limites, né? Então, eu fui galgando esse caminho aos poucos, estudando, né? Com profissionais, né? E, cara, deu nisso, cara. Aí depois entrei no Sacred Sinner, que foi a minha primeira banda séria mesmo, que tinha lançado disco, né? Sacred Sinner é uma banda que tinha o Mário Pastore, um abraço pro Marião. Ele gravou o disco, só que ele não ficou... outro baita vocalista, né, mano? Com certeza. Grande cara e um dos melhores do país também, grande vocalista. E foi um baita desafio substituir ele no Sacred Sinner. Fiz toda a turnê, fiz show Goiânia, Curitiba, junto com o Dark Avenger. Cara, a gente fez até uma mini turnê legal, assim, tocamos com Torture Squad na época. Cara, foi muito legal, foi um baita aprendizado. Do Sacred Sinner, foi indicado a fazer teste no Eterna. O Richard Navarro, que era dono do Zinho Heavy Melody na época, cara, isso daí é lá para os anos 90, tá? E acabei tendo uma amizade com ele, porque eu ia na galeria direto lá comprar disco, e eles trabalhavam na Mega Hard. Eu ia comprar alguns CDs, eles me indicavam, né? Pega essa banda aqui. Eu lembro que eu fiquei muito impactado com Eterna. Falei, na época que lançou o Papyrus, assim, foi o melhor disco para mim de banda nacional. Acho que foi 98. E eu falava isso para eles direto. Falei, caramba, que disco incrível isso aqui, cara. E o Danilo Lopes, que era o batera, ele tinha amizade com o Richard. E o Alexandre, na época, estava saindo do Eterna. E ele pediu indicação de vocalista para fazer teste. E eu fui um dos indicados. E aí, depois de uma semana que eu tinha pego o Papyrus, lá vai o Leandro lá fazer teste pro Eterno. E, cara, tipo, na hora, assim, cara, ornou, os caras gostaram demais, os outros que tinham feito teste não tinha dado certo, eu não sei o que aconteceu, nem perguntei também, né? E eu acabei ficando na banda, cara. Já no primeiro dia de ensaio... Você entrou antes do The Gate, não foi? Isso, eu entrei para fazer a turnê do Papyrus. Eles estavam começando, fizeram alguns shows, eu fiz muitos shows do Papyrus, do próprio Papyrus, e aí a gente começou a compor o The Gate, que foi, tipo, uma loucura, assim, tipo, a gente ficava no estúdio
horas e horas tocando, cantando, putz, foi uma puta experiência, assim, e a gente era uma banda mesmo, tava o tempo inteiro ensaiando, tocando, toda semana a gente tinha atividade, então foi muito intenso, assim, a minha época de Eterna. Acho que o Eterna foi o... Perdão, pode falar. Não, que é isso? É que, assim, com o Eterna você lançou, foram 3 discos, não foram? 3 discos de estúdio, mais discos ao vivo. O disco ao vivo e o DVD. Como é que foi essa época geral e o processo de criação de cada um desses discos? Cara, foi tipo... Cara, a gente trabalhava muito, a gente respirava o Eterna. Tipo, a gente Dá pra dizer que foi tua faculdade de música aí, de como se tornar um profissional? Com certeza, cara. Eu aprendi muito com o Eterna, com todos os produtores que trabalharam com a gente. O Thiago foi o Thiago Bianchi? Foi o primeiro que trabalhou com a gente. Ele foi o técnico de som lá do The Gate, ele mixou e masterizou. Eu não lembro acho que ele não masterizou o The Gate, ele mixou. Então, cara, ali pra mim foi uma escola, cara. Tipo assim, o primeiro disco que eu gravei, né, em 2001, ele tinha acabado de montar o estúdio, né, depois a gente entrou até o Tuata de Danann, que amigão meu, Bruno, até hoje. Então, putz, cara, era uma época que o metal nacional tava fervilhando, assim mesmo, de verdade, cara. E, tipo, a gente tinha budget, né, hoje é uma coisa que, putz, não existe, né. A gravadora bancava o disco. Todos esses discos que eu gravei com a Eterna foram pagos pelas gravadoras que trabalharam com a gente na época. 2 com a Encore, 1 com a MV8 e outro com a Die Hard. Então foi uma época muito produtiva pra gente. Igual você falou, foi uma faculdade, né, pra mim. Eu trabalhei com diversos produtores, Ricardo Nagata, Filipe Colodetti, só cara que, foi aula para mim, só agregou para mim, assim. E, cara, eu acho que tudo isso culminou no Intermundos, né? Que toda a experiência de anos aí o Intermundos foi o desafio para mostrar que valeu a pena essa jornada. Que massa, cara. E por que você não seguiu com o Eterna? Cara, na época é o seguinte, eu tive um problema pessoal com o Paulo Frade, né? Que, cara, impossibilitou de continuar o trabalho, cara. Eu resolvi sair, né, que tava insustentável, nem era musical, porque a gente sempre se deu muito bem, até pessoal também, né, cara. Mas a gente teve um negócio pessoal que, cara, foi insustentável, e eu resolvi sair, cara. Não tava impossível trabalhar, né, cara? E a gente resolveu se separar. E aí eu lembro que na época acho que voltou o Alexandre, saiu, e aí eu não acompanhei mais, né, cara? Desde quando eu saí, pra mim, acabou, fechou aquele capítulo, tá fechado, né? Então, desejo tudo de bom pra eles, até... recentemente a gente voltou a conversar, né, cara? Tem um bom relacionamento, mas voltar para a banda eu nunca voltaria. Capítulo encerrado. Ciclo fechado, né? Sim, cara. Primeiro tem uma coisa que para mim é muito importante, né, cara? O teor das letras, né, cara? Eu não sou nem mais cristão, né? Então, para mim, já tem essa barreira que é grande, né? Eu já não me sinto confortável cantando essas músicas, de verdade, né? Acho que como cantor eu tenho que transmitir aquilo que eu acredito, né? O que é real para mim. E eu não acredito mais em nada disso, né? Então, para mim é muito, muito difícil, assim, cantar essas letras, né? Principalmente um cara cético agora como eu, né? Então, já não faz sentido nenhum, né? Mas eu sou muito, muito grato ao Eterna, que eu acho que se não fosse o Eterna, com certeza eu não sei se eu estaria aqui vivendo de música,
O Eterna foi o pontapé inicial, foi onde eu apostei tudo na música, foi onde eu parei de trabalhar numa empresa para me dedicar exclusivamente à música, né? E deu certo, cara. Se não fosse o Eterna, não sei se estaria aqui hoje falando com você. Que massa, cara. De verdade. E aí, voltando, continuando nessa linha do tempo, eu perguntei como é que você tinha começado a cantar, você falou sobre as suas primeiras bandas. Em que momento você começa a dar aula de canto e se torna um professor? Cara, foi logo quando eu entrei no Sacred Sinner, né? Eu já tava cantando, tendo aulas há mais de um ano, né? E quando eu comecei a cantar ao vivo com a banda, começou a pipocar a galera. Pô, você dá aula, cara, eu gostaria de fazer aula com você. Pô, eu sempre indicava o meu professor, eu indicava outras pessoas, mas eu não me sentia confortável em fazer isso. Mas, cara, era tanta gente perguntando que eu comecei, pô, eu acho que eu vou tentar começar a dar aula para iniciante. E aí peguei 2 iniciantes e comecei a trabalhar com eles, né? Tipo, peguei exclusivamente 2 pessoas para dar aula. Cara, e fui gostando, né? Fui me aprimorando também como professor. É uma coisa que eu gosto de fazer, me dá prazer mesmo, né? É uma parte de mim hoje, né? Não é só o Leandro cantor, é o Leandro professor também, né? E hoje eu tenho meu estúdio aqui, putz, há muitos anos. Aqui, só nesse ponto aqui que eu tô há 8 anos. Aqui é o antigo Ultrassônica, onde o André Matos gravou o Time to Be Free. Caramba! O Viper gravou aqui também o All My Life. Então eu tô aqui há 8 anos. E, cara, eu acho que se não fosse esse movimento que eu fiz ali no começo, eu estaria aqui também, cara. Porque dar aula é uma coisa que você tem que ter vocação para isso, né? Você tem que gostar, você tem que insistir, né? Porque é um trabalho difícil, né? Você tem que aos poucos e construir um nome, construir um trabalho consistente. E hoje aqui, cara, eu praticamente não tenho horário, né? E eu imagino que sejam... Desculpa te interromper mais uma vez. Eu imagino que sejam 2 ofícios diferentes, né? O de você ser um cantor, um vocalista, e o de você ser um professor de canto, porque o cara lá no palco, muitas vezes ele acaba se deixando levar pelo momento, né? Pela emoção e pela galera. E o estudo da técnica vocal é um negócio que não tem nada a ver com... Claro que tem a ver com emoção, mas é um estudo muito técnico e muito detalhado, né? Você não pensa, acredito que você não ensina para o seu aluno não, deixa a plateia te levar e solta a sua voz e é só isso. É um negócio muito mais detalhado, né? Eu sempre falo para os meus alunos que é assim, cara, a hora que você está no palco, você tem que esquecer a técnica. A técnica tem que te ajudar a chegar no lugar correto, que é passar a emoção para o público, né? E te dar as ferramentas corretas para você não se prejudicar, né? Mas na hora de cantar, você não pode ficar pensando, eu tenho que apoiar mais, eu tenho que usar mais o diafragma, eu tenho que respirar melhor, eu tenho que trabalhar um pouco mais de metalização em tal trecho. Não dá, né? Então, o treino, né, diário aqui, sendo professor, me ajuda a também desenvolver melhor no palco, né? A me desenvolver também e ajudar também a dar os caminhos para os alunos, as ferramentas corretas, né? Mas no palco você não pode ficar pensando em técnica, sinceramente. Senão você vira um robô, né? Então são 2 trabalhos totalmente distintos, né? Tipo assim, aqui você tem que ser cerebral, pensar na técnica, né? Trabalhar os fundamentos de forma correta, respiração, ressonância, aquecimento, né? Vocalizações, melisma, tudo isso, os ornamentos, para fazer com que, na hora que você esteja no palco, você consiga transmitir tudo de uma maneira natural,
e sem parecer mecânico, né? Eu acho que esse é o equilíbrio, sentimento e técnica, né? Mas a técnica está a serviço do sentimento, né? Do cantor. Então, aquela hora da técnica tem que estar aqui, ó, nessa sala. Só que quando você está no palco, você não pode ficar pensando nisso. Você tem que... Vai muito também de feeling. Tem uma hora que, puta, você tem uma nota ali que você vai fazer que você fala, não vai dar, e você consegue. Tem hora que não dá certo, né? Então, cara, vai muito... Puta, o clima, vai muito do lugar que você está tocando, da energia que o público está passando. Então, cara, depende muito do... É um conjunto de coisas, né? Para dar certo, né? Mas eu falo que, putz, a gente não pode ficar pensando muito em técnica na hora de cantar ao vivo, né? É isso aí. Queria falar sobre outros 2 projetos nos quais você passou. Pouca gente sabe, e você revelou na última live que você participou lá com a gente, que Sim. foi o Aquária. Como é que foi essa passagem pelo Aquária? Caramba, foi muito louco, cara. Assim, eu não sei o que aconteceu com o Vitor na época, né? Eu lembro que eu nem queria muito me meter. O Bruno Agra, o batera, ia me ver cantar direto na noite. Eu tinha uma banda cover com o Fernando Giovanetti, com o Fabrício de Sarno, o Marcel Cardoso e o Léo Santos, que toca comigo ainda na Dirt Dogs, né? Os outros meninos faz tempo que eu não vejo, principalmente o Fabrício, né? Um abração para você, se estiver vendo aí. Eu gosto demais dele. Então ele ia lá ver a gente tocar direto. Aí ele começou a me fazer várias perguntas. E aí, como que você tá de banda? Pô, eu sei que você tá no Eterna. Pô, a gente tem o Aquário, a gente tá querendo experimentar outra pessoa. Aí, cara, fui lá, fiz um teste com eles. A gente chegou, fez um ensaio, né? E logo na sequência eles já falaram, pô, você é o cara. E aí eu comecei a gravar uma demo do que seria o novo disco do Aquária. Eu gravei 3 músicas, tanto que o guitarrista na época era o Ricardo Mourão, tá? Que tocou comigo no Pitch, a Viper Experience, que foi também um dos caminhos para eu entrar no Viper, né? E era um som totalmente diferente, era mais direto, eles queriam mudar um pouco a sonoridade, pode ser por isso que eles pensaram em outra pessoa para o vocal, né? Era um som mais meio Symphony X na época, era mais direto, mais riff, menos coral, era um negócio mais, posso falar, um master plan, mais direto na época. Eu preciso até ver se eu devo ter gravado com eles umas 7, 8 músicas. Olha só. Contando essa demo, 3 músicas, e também tem mais umas 5 que eu gravei que seria a volta às origens da banda. Isso tudo em 15 dias, tá? Caramba, bicho. Isso é muito louco. Eu devo ter ficado na banda acho que um mês. Então vamos lá. Gravamos essa pré aí em 2 dias, mandamos para o Japão, que é onde financiava o disco, né? Eles falaram, vocês estão ficando maluco? Pô, a gente quer o Aquário antigo, com aqueles corais. Pô, aí deu um desespero nos caras. Eles pensaram que eles iam mandar, os caras aprovou, vamos gravar o disco. E já tava com quase todas as músicas prontas. Teve que, cara, voltar tudo de novo, rearranjar, pegar as músicas do Alberto na época, ele tinha algumas músicas, eu, cara, gravei tudo assim, ó. Cara, umas 5, 6 músicas em 1 ou 2 dias. Mandou para eles. Cara, eles falaram, puta, tá legal, mas a gente quer o Vitor. Você entendeu? Porque não era a minha cara, né, de som, né? E, cara, aí, puta, a gente conversou e falei, cara, você quer saber? Puta, chama o Vitor de volta.
Acho que vai ser o melhor caminho para vocês e não vai dar certo. Porque não é o meu DNA de vocal isso que vocês estão querendo, né? E aí, o que aconteceu? Eu lembro que na época o Fernando veio falar comigo, cara, sabe quem acho que vai gravar o disco? O André Matos, cara. A gente mandou as demos que você gravou. Cara, quase ele gravou o disco, cara. Por pouco, assim. Eu lembro que na época ele tinha falado que o André tinha gostado das ideias, né? Tinha muita coisa legal lá, tanto que eu acho que tem uma música do disco novo, acho que é a Miracle, que era em outro tom. Era em outro tom. A que eu gravei, a Miracle, tá um tom e meio acima do que a que eles lançaram agora. É com outro arranjo, outras ideias, né? Então eu não sei o que aconteceu depois disso, mas foi isso, cara. A gente resolveu traçar caminhos diferentes. Uma pena, né? Porque, puta, a gente fez. Cara, foi intenso, cara. Foi tipo 15, 20 dias intenso, porque como a gente tocava bastante na noite, né? Puta, eu tava sempre com o Fernando. E aí a gente, pô, o Bruno dormia na minha casa, pô, e aí a gente começou a fazer a pré rapidinho, cara, putz, tudo muito rápido, assim. Ele trabalhava muito rápido, sabe? Então, cara, eu acho que faltou também um pouco de cuidado, né? Acho que eles acharam que o que eles mandassem, o Japão ia falar do caramba, tá tudo bem, né? E não foi bem isso, né? Curioso que você entra no Viper depois da saída do André, quase que ele entra no Aquário depois da sua saída, né? Caramba, que bizarro, né, cara? Putz, o caminho sempre cruzando. É que também, cara, a gente toca num estilo que é nicho, né, cara? Tá cada vez mais as pessoas se cruzarem, Sim, o próprio André, eu cruzei ele várias vezes no estúdio. A gente gravou no Creative Sound o Epiphany do Eterna. O Xamã tava gravando o Reason no mesmo estúdio. Então, putz, foi até a segunda vez que eu tinha cruzado com ele, eu sentei, conversei com ele, pô, pedi vários conselhos. Ele foi, puta, muito legal comigo, cara. Eu tenho um carinho muito especial. Eu sempre falava isso para ele, cara. Então, pelo menos o recado foi dado, né? E a gratidão de estar num lugar que ele construiu também, que foi o Viper, né? Que ele ajudou a construir. Que massa, cara. A última das bandas que eu quero comentar aqui, dos projetos, é o Soulspell. Você gravou, foram os 3 primeiros discos da Soulspell, né? Então, isso. Como é que surgiu o primeiro convite? Como é que foi gravar cada um desses 3 discos? E você fala com o Heleno ainda? Você sabe se existem planos? Ele conversa com você a respeito do futuro da banda? Cara, eu tenho um ótimo relacionamento com o Heleno, sempre tive, cara. Eu gosto muito dele, que ele é muito sincero, né? Muito honesto também, um cara direto, né? Cara, o Soulspell foi muito legal, assim, porque eu sempre quis fazer uma ópera rock, né? Sempre quis gravar, acho muito legal, sempre fui muito fã, principalmente de uma ópera rock Tommy, né? Do The Who. Aí tem uma ópera rock, inclusive, né? Ele fez isso no teatro. Sim. Ele fez isso ao vivo, né? Pô, deve ter sido animal. Infelizmente, eu não consegui ver, acho que foram 2 dias, né? Isso. Infelizmente, eu não consegui ver esse show. Eu gosto também de uma ópera rock pra caramba, chama Nostradamus, que é do Nicolo Kotseb. Não me é estranho esse nome, cara. Pra mim, Leandro, pra mim a melhor ópera rock já feita em todos os tempos. Tem o Jorn Land, tem o Joylin Tanner, tem o Goran Edman, tem o Doug White, Sar Jordan, quem mais? Puta, tem mais 2 cantores, cara. Cara,
sensacional. Eu gosto tanto desse disco, eu tenho duas versões, tem o Europeia e tem o Nacional, que na época saiu pela Century Media aqui no Brasil. Então, eu sempre escuto, já no meu canal eu gravei duas versões, eu falei direto com o Nicolo, ele me mandou as press para eu gravar. Nossa, velho. Eu falei que eu era muito fã, que, eu pirava no trabalho dele, ele me mandou todo o disco inteiro, a pré inteiro do disco. E eu tenho duas músicas gravadas no meu canal. E, cara, quando o Heleno entrou em contato comigo, eu falei para ele, cara, que legal, cara, eu sempre pensei em fazer um trabalho assim, me manda o que você tem de demo aí, de pré, ou uma própria demo. Ele me mandou no dia, cara, 2 dias seguintes já estava na minha casa. Eu escutei e falei, caramba, é legal o trampo do cara. Aí ele me ligou de volta, chegou aí, Leandro, você curtiu? Eu falei, cara, vamos fazer. E o que é legal é que a partir do meu sim, né, eu acho que ele já tinha acordado com o Tito, aí ele foi conseguindo os caras, né? Foi o Nando, depois foi o Christian, até o Christian não faz nada fora do Wizards, foi um milagre ter o Christian lá no primeiro disco. Eu acho o primeiro disco sensacional, cara. Eu acho um disco muito legal. Tem algumas coisas de gravação que eu mudaria, tipo a batera, timbre de batera, mas eu acho que o DNA do Soulspell já foi imprimido ali naquele primeiro disco. Acho que aquele disco, o primeiro e o segundo, né? Legacy of Honor e o Labyrinth of Truth. Isso, tá até aqui, né? No meu estúdio eu enquadrei tudo que eu fiz de trabalho, tá tudo aqui no meu estúdio. Então, cara, eu tenho um carinho especial pelo Soulspell. E o legal é que eu cheguei a fazer até turnê com eles, Nordeste. A gente fez bastante coisa. Depois do segundo disco, ele começou a juntar a galera para fazer ao vivo, né? E depois que o Mário Linhares saiu, eu entrei para continuar na época. Aí a gente rodou, era eu, a Daísa e o Jefferson. Era nós três na época, eu fiquei uns 4 anos fazendo direto, até a gravação do terceiro disco. E aí, cara, infelizmente a gente teve uma turnê no Nordeste que foi muito pesada, cara. Que o cara não pagou, o cara desapareceu, deixou a gente sem passagem de volta. Nossa. E deu uma animada legal. Cara, foi bizarro, cara. A gente, ficou numa casa. O começo da turnê foi muito legal. A gente tava fazendo com até o Zach Stevens tava participando. Então, a gente fazia assim, o Soulspell. Era assim, Soulspell com o Zach Stevens fazendo Savatage. A gente tocava umas 8 músicas do Savatage. E depois o Torture Squad. Que massa, mano. Aí, cara, começou a dar merda, assim. A gente viu que os 2 últimos shows o cara cancelou. E aí começou a bater um desespero, cara. Foi tão pesado, assim, que pra mim foi meio que eu saí da banda depois disso, né? Uma pena, porque a gente estava num caminho muito legal, assim, mas eles continuaram aí, o Vitor, né, a Daísa também, foi muito legal. Para mim, o Soulspell eu tenho um carinho muito especial. Pena que a turnê não deu certo ali no Nordeste, né? Putz, que pena, cara. Não sabia dessa. Foi bizarro, foi ali que a gente vê que não é fácil não trabalhar com metal no Brasil. É isso aí. Né? Já encaminhando para o final da entrevista, Leandro, tenho mais 2 perguntas aqui. Queria primeiro que você falasse sobre o seu estúdio. Como é que você conseguiu o estúdio e qual o trabalho que você desenvolve aí? É só voltado para o vocal? Você também é produtor de bandas? Como é que você faz isso aí? Obrigado.
Ó, ô Manuel, eu trabalho aqui, eu dou aula de técnica vocal há 24 anos, né? E esse estúdio aqui que eu vai fazer 8 anos, vão fazer 8 anos. E, cara, eu trabalho exclusivamente para a galera que quer aprender a cantar desde o início, a galera que está mais avançada. Então, não tem um nível específico, né? Se você quer começar do zero, pode vir aqui que vai ser muito bem atendido. A gente trabalha as técnicas de canto popular, e quem quiser se especializar em rock, vem para o lugar certo, né? Eu já trabalho com isso há 24 anos, então tem muita gente que passou aqui comigo, né? O Vitor Emeca, o Igor Godoy, aliás, o Vitor, eu tô trabalhando com ele aqui para turnezinha que eles vão fazer com o Híbrida, né? Então a gente estamos sentando o sarrafo aqui para ele estar voando aí nessa turnê. E eu tenho certeza que ele vai detonar. Então a gente traça um plano de trabalho, né? Trabalhando os fundamentos do canto, né? Respiração, apoio, ressonância. Trabalhamos gravação também, né? Que é onde eu desenvolvo a parte de timbre, como gravar bem a voz, né? Afinação. E também a parte ao vivo, onde eu tenho um PAzinho aqui que a gente trabalha repertório, resistência, né? Técnica de microfone, né? Movimentação de palco. Então, isso é muito legal. Aqui tem um espaço completo. Aqui eu só não coloco uma banda para tocar com o aluno. O resto, aqui tem tudo, cara. O cara sai com portfólio com gravação. O que ele precisar de auxílio na hora no WhatsApp, eu passo para ele, entendeu? Tá em turnê, precisa de algum aquecimento, alguma dica. E isso é bem legal. Toda a experiência que eu tenho, né, é passada para o aluno. Então, isso é muito legal. Não adianta um cara só estar no estúdio e não saber como que funciona a estrada, como funciona, né, mudança de clima. O cantor, isso é incrível, cara. Então, se você não tiver um cuidado especial com a sua voz, não descansar bem, não aquecer bem, não desaquecer, não saber usar o palco, fica complicado, sem experiência. Então, eu faço esse trabalho, né? Dou o caminho para o cara, encurto esse caminho, né? Que é com a técnica e a minha experiência, toda a experiência aí de mais de 25 anos aí de palco. E, lógico, eu produzo também muita gente aqui, né? Gravando vocal. Eu gosto mais de trabalhar com o vocal. Então, normalmente o cara chega aqui, pô, Leandro, eu quero gravar os vocais com você. Eu peço para ele trazer os playbacks e a partir disso a gente começa a trabalhar, né? Trabalha os vocais, né? Isolados. Trabalhamos também os arranjos, né? Abertura de voz, se precisar ter contracanto, tudo isso a gente vai construindo junto com o cliente, tá? E também eu faço a preparação de turnê, né? Agora eu tô fazendo muito isso também, né? Tô fazendo 2 vezes por semana com o Vitor, né? A gente tá fazendo a preparação de turnê, que é um trabalho bem específico, é meio academia, né? Respiração, a aula é frenética. É respiração, aquecimento, vocalização, são vocalizes mais complicados, né? Melisma, né? Com Blue Note. Aí a gente vai pro PA para trabalhar repertório. Aí trabalha resistência, né? Então é bem um trabalho específico, meio que aeróbico. Que massa, velho, que massa. E para finalizar, Leandro, você lançou, acho que foi em 2019, um single solo, que tá aí atrás aí, né? O Reason to Live. O Reason to Live. Você pensa em lançar um full length solo, um disco inteiro solo? Se sim, em que pé que isso tá? Você já tem músicas compostas, já fala com possíveis parceiros, colaborações? Como é que vai ser isso aí?
cara, já tô bem estruturado para isso, já tenho uma música completa gravada com participação do Bill Hudson, que é amigo meu de infância, né? Ninguém sabe, mas ele é amigo meu, cara, conheço ele há muitos anos e a gente sempre está torcendo um para o outro. E foi até uma oportunidade legal para trabalhar com ele, né? Então ele participa desse single do próximo, né? Val Santos está produzindo. Tem o Antônio Araújo do Corsos, né? Do Matanza também, ele toca um dos solos. A bateria é o Rafael Rosa e o baixo é o Luiz Mariucci. Então, hein, mano? Então, fora isso, para cada uma das músicas que eu vou lançar, vão ter participações. Eu já tenho vários nomes confirmados que ainda eu vou divulgar. Então, qual é a minha ideia? Obrigado pela pergunta, né? É lançar uma campanha de crowdfunding, né, para a gente financiar esse disco, né? A gente já tem a Reason to Live e tem a próxima música também, tá? Já tá tudo pronta, já tá mixada, então a ideia é lançar essa música com a campanha de crowdfunding, né? O fã vai ajudar a financiar esse disco, né? E aí a gente vai lançar com uma gravadora. Eu vou esperar uma proposta legal para lançar esse disco com uma gravadora, financiar a gravação do disco com os fãs, né? E já fazer um esquema bem legal, com pacote, camiseta, quem quiser, vão ter vários grupos de arrecadação, essa que é a ideia, com camiseta, com CD, com chaveiro, a ideia, ainda eu estou montando essa parte para lançar, mas a minha ideia é lançar essa música no final do ano, desse ano, um pouco antes, lá para o meio do ano. Eu quero um pouco depois do meu aniversário, que é lá para maio, para lançar o disco no começo do ano que vem. Eu também não quero encavalar com o lançamento do Viper, né, cara? Então, a atenção desse ano vai ser totalmente pro Viper. Então, a gente vai trabalhar toda a energia em cima desse disco, né? Tanto que a gente já tá com a turnê marcada com o Angra, né? Que é o Angra Fest, que a gente vai começar em março. Tem show esse fim de semana em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. A gente tem bastante coisa agendada, o Viper, né? Então, não quero encavalar, senão vai ficar muita informação e a gente não consegue fazer render nada. É isso aí. Leandro, seguinte, vou fazer a pergunta que finaliza as entrevistas aqui, tradicionalmente. O que o fã pode esperar do Leandro Cassoido para o futuro? A gente já falou por cima, né, que tem muita coisa do Viper, Caravelo já pensa em coisa nova, carreira solo pensa em coisa nova, você também trabalhando no seu estúdio, disso tudo e mais o que tiver, o que a gente pode esperar? Cara, putz, tem muita coisa. Viper tá aí com uma turnê marcada, a gente já tem boas propostas aí para lançar fora do Brasil o novo disco do Viper. Já temos também uma turnê legal marcada com Angra. Tem também, não posso esquecer do Seventh Seal, que está voltando, né? Banda que eu gravei o terceiro disco, né? O Mechanical Souls. Vai voltar a tocar ao vivo. Então a gente já tem 3 shows marcados. Tanto que a gente vai tocar em Minas. Eu vou fazer um show com o Seventh Seal 5 horas da tarde. Tudo bem, um show curto, 45 minutos. E à noite, às 10 horas da noite, eu vou estar tocando com o Viper no mesmo dia, em Minas. Então já tem 2 shows, tô ferrado, né? Caraca, Leandro. Então, cara, pô, eu faço o que eu amo, não tenho o que reclamar, né, cara? A minha família tá sempre me apoiando, quero mandar um beijo para minha esposa, para minha filha. Muito obrigado por tudo, quero agradecer você por todo o apoio aí ao Caravelos, ao Viper, sem palavras mesmo. Para falar de polêmica, tem muita gente. Agora, para falar de coisa legal, que é o concreto, que é o disco, que é a obra, né? Eu quero agradecer você aí por esse apoio aí. Imagina, cara. Bom, essa foi a nossa entrevista com o Leandro Cassoilo. Espero que vocês tenham curtido.
Leandro, para mim um prazer enorme receber você aqui. A porta está aberta para quando você quiser voltar. O pessoal Obrigado. do Viper também, o pessoal da Caravelos, seja entrevista gravada, seja em live, pode contar com a gente e com o nosso espaço sempre que quiser. O tempo e o espaço é seu aí para deixar um último recado para o nosso público, para a nossa audiência. Manuel, muito obrigado. Obrigado, galera. Obrigado pelo voto aí. Caravelos foi o melhor disco do ano nacional. Quero agradecer mais uma vez aí o apoio aqui do Imagens, que também foi fundamental para segmentar e ajudar a concretizar o caminho desse disco que é tão especial, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar do disco do Viper, tá um disco muito honesto, e ao mesmo tempo tem tudo que o Viper já fez, menos tem para todo mundo, tá? Ainda bem. Ali. Então, se você for colocar esse disco no espectro assim da carreira do Viper, ele vai pegar tudo. Então, cara, tá muito legal. Eu tô muito feliz assim com o resultado. Tem a música com maior tempo de duração do Viper, é esse disco. Da discografia do Viper? The War, com mais de 10 minutos de música. É uma música, cara, que o Pete detonou. Então, vocês vão conseguir... Quem conseguir sentar para escutar o disco, sem preconceito, vai ver que é um disco do Viper mesmo, de verdade. Então, eu tô muito feliz, assim, feliz com o apoio de todo mundo, tá? Todos que estão apoiando. E é isso. Tem muita coisa aí para vir. Muito obrigado mais uma vez, Manuel, e até a próxima. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da entrevista, deixem um like, é muito importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, é muito importante. Aguardem as próximas entrevistas, as próximas lives e próximos vídeos que a gente não para, beleza? Falou! Valeu!